Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FuCast, Conectando Negócio, o podcast oficial da FUCAP. Meu nome é Everson Mercedes, CFO aqui da FUCAP. E, pessoal, além da convidada, né, hoje nós temos aqui também uma pessoa nova na mesa para bater papo aqui. Thales aqui é o responsável pelo Hub da FUCAP. Thales, muito obrigado por ter aceito o convite para fazer esse bate-papo aqui sobre um assunto muito importante, né, cara? Eu que agradeço, acho que falar de vendas é muito bom, e ainda mais na frente dessa pessoa ímpar que a gente acabou de conhecer aqui, pessoalmente, a expectativa lá em cima, né? E essa pessoa que vai também contribuir ali logo mais, né, no nosso evento aqui, o FUCAP Convida, e vai falar sobre vendas. Mas antes disso, vou apresentar a Priscila Plaça, criadora do método Venda de Valor. Transformando vendas em resultados reais, Priscila Plaça é criadora do método Venda de Valor, guiando empreendedores e vendedores a prosperarem com a estratégia e propósito. Com 30 anos de estrada, não quero denunciar a idade, tá, Priscila? Com 30 anos de estrada, mas colocar aqui eu vou ter que ler. Como executiva em grandes empresas, hoje compartilha sua experiência de vendas e crescimento no YouTube e Instagram. A autora desse livro aqui, ó, de vendas, Esse é o Jogo, o primeiro livro que reinventa a arte de vender, porque realmente é uma arte no mundo pós-pandemia. Priscila, pode chamar de Pri? Por favor. Pri, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vai ser um prazer aqui fazer esse bate-papo com você, viu? Eu vou te dizer, viu? Ó, geralmente tem uma pessoa aqui, né? A gente já começou bem, trouxeram duas pessoas. Né? Ou seja, o meu desafio é em dobro. Vendedor é assim, ó, quando tem uma meta, aumenta a meta, dobra a meta. É isso. Entendeu? É mais ou menos assim. Tá certo, é isso. Bora lá, Everton. Vamos lá, Priscila. Antes de mais nada, né? Vamos falar um pouco primeiro quem é a Priscila, né? Quem é a Priscila? Como é que a Priscila chegou até aqui, até realmente aqui nessa posição de fazer um livro, né? Toda essa experiência, 30 anos ali de experiência. Fala um pouco pra gente quem é a Priscila. Bora lá. Pri, né? A Pri, né? Priscila é só quando minha mãe me chamava quando eu era pequena, né? Bom, gente, vamos lá. Eu costumo dizer que eu tenho muita honra em representar a classe de vendas, né? Porque geralmente o vendedor é aquele cara que ninguém acredita, ninguém gosta. Ninguém gosta de vendedor, gente. Nem vendedor gosta de vendedor, eu falo. É verdade, né? Quando você está numa loja assim, você é vendedor. Aí você vê aquele vendedor vindo lá do final da loja, aí você fala assim, ai, putz, vendedor, ai, vendedor. Aí o cara fala a frase, posso ajudar? Aí você responde o quê? Não, obrigado, só estou dando uma olhadinha. Né? Então, é clássico. É muito complicado, porque historicamente vendedor tem um estereótipo por trás do vendedor de que o vendedor é aquele cara 7-1, é o Jaque, conhece o Jaque? Não. Não? Jaque não serviu para nada para ser vendedor? O Jaque. Né? Mas, né, por trás de todo esse estigma, por trás de todo esse estereótipo, todo estereótipo tem seu lado bom e ruim, mas tem muita ciência hoje. Hoje vendas, e sempre foi, à medida que foi crescendo, isso é uma ciência. Eu sou uma grande estudiosa dessa ciência de vendas, que não tem fim. Cada vez que muda o cliente, muda a técnica, muda o processo, muda a meta, muda tudo. E quem é a Priscila? A Priscila é como toda boa vendedora, eu sou uma sonhadora. Eu sempre acreditei que eu pudesse fazer algo além daquilo que me colocavam, porque uma das competências do vendedor, né, é a persistência no sentido de persistir no seu sonho. Não estou falando no persistente daquele cara que fica persistindo para vender, né? Que é aquele vendedor chato. Por isso que a gente acaba, às vezes, até ganhando esse estereótipo. Mas eu comecei... Na verdade, sim, a venda na minha vida começou muito cedo, tá? Eu sou filha de manicure e caminhoneira. A minha perspectiva de vida não era nada muito além disso. Mas, com muito orgulho da minha família, eu olhava para tudo aquilo, mas eu queria mais, sabe? Assim, eu queria aprender, eu sempre fui curiosa, sempre fiz as coisas acontecer. Acabou que minha mãe tinha salão, aí eu varria salão, né? Limpava cabelo, enchia tubinho de shampoo. Isso com 10, 11 anos de idade. Hoje não pode, mas na época... né? Na época, já que você não quis falar a minha idade... Aí não faz não, né? Podia e, na verdade, era muito legal. E por que era legal? E acho que lá eu comecei a me descobrir fazendo essa retrospectiva, porque na época, nos anos 80, né?
Não vou falar muito, tá? Mas nos Mas eu anos tô aí 80, também, tá? Eu também tô aí. né? As pessoas fumavam, né, gente? As pessoas fumavam muito. Aí, o que eu mais gostava de fazer no salão? Ir comprar cigarro pra mulherada. Por quê? Porque elas me davam o troco. Era uma Olha delícia só, ganhar negociadora dinheiro, já, né? E aí eu entendia e me estimulava a ganhar dinheiro. Vou falar de dinheiro no sentido amplo, Sim. não no Aham. sentido, tá? Que é aquela coisa de você poder fazer algo que te dá dinheiro, que te dá possibilidade. Então, com 10, 11 anos, eu já tinha meu dinheirinho que eu ia guardando. Acabou que, na época, qual que era a maior possibilidade de eu sair daquele status quo e me projetar? Era trabalhar numa grande empresa. Sim. A partir daí, o que eu fiz? Fui fazer, olha que loucura, né? Você fala de vendas, mas eu fui fazer o colegial técnico em mecânica. Eu me formei no técnico É em mesmo? mecânica. Comecei a fazer engenharia mecânica, até descobri que eu detestava engenharia, que eu gostava de números e gostava de gente. E aí a gente já percebe a importância do papel de um líder, porque meu primeiro líder de carreira, quando eu era estagiária do técnico, me falou: Pri, você não vai ser uma boa engenheira, você é muito de relacionamento, você precisa ir para uma área relacional. E eu, não, vou ser engenheira, vou ser engenheira, vou ser engenheira. Lógico, teimosa, né, leonina, e querendo crescer e conhecer o mundo. Aí eu falei, pô, me põe então na área de engenharia. Ele falou, vou te pôr na área de engenharia. Fiquei um mês na área de engenharia, pedi para voltar. Aí o meu primeiro salário como estagiária foi já em desenhar instruções técnicas para a empresa que eu trabalhava, que era uma multinacional de pneus e mangueiras, que é a Dunlop, uma multinacional gigante, inglesa, né? Bom, moral da história, a partir daí eu fui galgando, não só na área de vendas, mas também em outras áreas que davam suporte a vendas, como marketing, né? Que na época eu nem sabia o que era marketing. Aí eu comecei a achar esse negócio bacana. Até que eu comecei a estudar, né? E fui me especializando, saí da área técnica, entre aspas. E aí eu comecei o meu primeiro emprego mais formalzão mesmo, numa grande empresa, além da Dunlop. Eu passei pela Stanley, que era ferramentas na época, não era copo, né? Aí eu mesmo? Olha a curiosidade. Eu não sabia. A Stanley é uma empresa de ferramentas, na verdade, americana. Você vê, né? Eu levava as pessoas para conduzir visita em fábrica. Então, eu ensinava como fazer uma serra, como fazer um serrote, como que fazer um alicate. A Stanley americana mesmo, o foco é do it yourself, né? Você ter as ferramentas necessárias para você fazer qualquer serviço. E eu adorava, porque eu era técnica e também trabalhava, então era muito bacana. Mas aí eu tinha alguns desafios, que era homologar ferramentas nas grandes empresas, ou nas empresas que eram da minha área de atuação. Só que não era tão fácil assim. Imagina, se hoje, né, é difícil uma mulher numa área técnica, e eu era técnica em mecânica. Então, imagina eu chegar para um gerente de manutenção com 19 anos, 20 anos na vida e falar que a serra que ele estava usando era errada. Naquela época, né? Que o preconceito era grande ainda, né? Então, eu acho que isso tudo, apesar de serem desafios estruturais, foram me moldando. Aí eu entrei na Coca-Cola como promotora. Sabe esse pessoal que lomba, eu falo que lomba a caixa, abastece gôndola, faz o layout de loja. E aí, quando eu entrei na Coca-Cola, eu tenho muita gratidão pela Coca-Cola, sem querer ficar aqui fazendo alusão a marcas, mas faz parte da minha história, porque lá eu entendi aonde que eu podia aportar o meu tempo, o meu conhecimento, porque eu gosto dessa coisa da dinâmica de vendas, né? Eu comecei minha carreira como promotora, mas depois virei supervisora de merchandising, aprendi a fazer leitura de loja, aprendi como é que a gente montava planograma, aprendi toda essa parte que hoje, para vendas, é essencial e que hoje a gente tem matérias como trade marketing, enfim. Mas na época era tudo muito novo. E isso foi em torno de 98, 99. Então, você vê que passaram-se anos e a parte estrutural continua sendo importante. Só que aí, quando você está numa grande empresa, os próprios planos de carreira, eles te
te movem, né, cara? Então, assim, eu sempre fiz questão de bater minhas metas, sempre fiz questão de estar muito atrelada às culturas das empresas. Eu sempre estava lá no quadradinho lá do talent, né? Mas por quê? Não era porque eu era melhor ou pior do que os outros, era porque eu tinha um sonho. Entendi. Eu sabia onde eu queria chegar, né? Eu sabia que eu queria crescer, eu sabia que eu queria me desenvolver. E aí minha carreira começou a deslanchar, depois acabei indo para... Mas sempre sabendo que queria ser vendedora. Eu queria, na verdade, no fundo, eu queria conhecer gente, queria conhecer o mundo. E vendas caiu como uma luva. Fazer relacionamento. E aí a parte técnica me ajuda muito. Porque aquela parte técnica, hoje, né, me ajuda nas estratégias, porque apesar de eu trabalhar com palestra, treinamento, eu sou muito estrategista de vendas. Então, eu entendo vendas desde lá de baixo, né, da cabeça do promotor, até o presidente, com relação a desafios, dores, essas coisas todas. Então, essa parte da estratégia eu gosto bastante. Mas eu gosto de trabalhar com a parte de estratégia por meio das pessoas. Entendeu? Porque aí entra uma outra paixão, que é a parte do relacionamento. Acabou que eu saí da Coca-Cola, depois fui para a Sadia, assumi já uma gerência de treinamento de vendas e desenvolvimento de vendas. Trabalhei Brasil inteiro, 21 filiais para cuidar. Depois da Sadia, eu acabei indo para uma outra empresa de bebidas, que era Pernod Ricard, que também era uma multinacional francesa. Moral da história, eu fui fazendo bonitinho o meu, né, a minha jornada corporativa, até que eu comecei a entrar numa sinuca de falar, poxa, mas para onde que eu vou? Vou para vendas ou vou para RH? Eu vou para vendas ou vou para RH? Porque eu também tive que aprender muito de estratégia de gente. E aí, um dia, um amigo meu chegou e falou, pô, Pri, mas você tem uma cabeça que é sempre na frente, eu gosto de inovar, eu gosto de criar coisas novas. Por que você não abre uma empresa? Que aí você vai ganhar dinheiro, mais do que você ganha numa empresa, você vai fazer sua agenda e não vai ter chefe. Aí eu, uau, falou em ganhar dinheiro. Para vendedor, cara. Olha só, ganhar dinheiro. Sensacional. Ganhar dinheiro não vai ter chefe. Eu falei, nossa, gente, isso daí para mim era Disney, né? Aí eu olhei e falei, uau, vou abrir minha empresa. O que eu aprendi até hoje? Que eu não ganho todo o dinheiro que eu imaginei que eu ia ganhar, apesar de ganhar bastante dinheiro. Que eu não sou dona da minha agenda e que ao invés de ter um chefe, eu tenho um chefe por cliente. Cara, então, mas também foi uma jornada difícil de transição, porque isso eu conheço muitas pessoas que querem fazer essa transição de carreira, mas acaba pedalando e volta para o mundo corporativo. Mas aí entra a minha persistência, né? E saber de novo onde que eu queria chegar. Eu queria isso que eu faço hoje. Hoje eu sou uma pessoa realizada, porque eu ganho meu dinheiro, lógico, eu não posso mentir, falar, pô, não, nada de papel de coitadinho, não é isso, eu gosto, eu cobro caro pelos meus serviços, no sentido de o que é caro. Hoje a gente vai falar muito sobre isso na palestra, o que é caro e o que é barato, vocês vão ver que é uma percepção. Se eu cobro um projeto, chutando 1 milhão, e ajuda o meu cliente a economizar 15 milhões, ele é caro ou barato? Exatamente. Se eu olho isolado, ele é caro. Mas se eu olho dentro do contexto, ele é barato. É o valor, né? Aí entra o valor. E também eu trabalho com empreendedores, porque eu acabei as pessoas falando, pô, Prima, por que você trabalha com empresas grandes? Porque é onde eu conheço, é onde eu tenho network, é onde eu navego bem, é onde minha cabeça foi moldada. Poxa, mas o que você fala não se aplica ao pequeno? Super se aplica. Porque eu também aprendi, e uma das ideias de escrever o livro ao longo da pandemia foi justamente para ajudar os empreendedores que não têm todo esse respaldo de um CLT a estruturar vendas, a ganhar dinheiro com vendas. Porque aí vamos voltar lá no Jaque, né? O nosso ranço, muitas vezes. Eu percebi, trabalhando com os empreendedores, que eles têm muita dificuldade de entender que vendas é técnica, que vendas é uma ciência. É muito mais fácil você fazer a coisa com a técnica do que você ficar batendo cabeça. Imagina que você está aprendendo a dirigir. Você pode falar, senta aí no volante, pega o carro e vai, que é o que os empreendedores acabam fazendo com venda, ou você pode falar, vem cá, você vai fazer o curso teórico, depois você vai fazer o curso prático, depois você vai fazer a aula dos dois juntos, e aí você vai.
E eu vejo vendas muito assim, sabe? Hoje. Então, falando da minha carreira, desculpa, eu acabo me estendendo, Não, mas fica assim... à vontade. Acho que é o mais importante aqui. Eu acredito que vendas podem mudar a vida das pessoas. Acredito nisso. Porque vendas é uma profissão próspera. Eu falo para os meus clientes, para os vendedores que eu treino, para os empreendedores que eu mentoro, eu falo, ó, se você abrir uma empresa ou se você trabalha numa empresa, qual que é a sua única forma de ganhar dinheiro tirando o investimento? É a primeira linha da DR, né? Exatamente. Então, cara, não adianta nada você ter... Eu falo que os empreendedores, eles, em geral, estou falando empreendedor de pequeno para já médio empreendedor, o que eles olham? Eles olham estrutura, eles olham ponto, eles olham instalação, eles olham iluminação, eles olham portfólio, eles olham tudo. Só que quer economizar treinando a equipe. Entendeu? Ah, não, treinamento é caro. Ah, não precisa de treinamento. E aí eu fico maluca, porque é muito nítido, e você sabe disso como consumidor, vocês sabem, quando você entra num lugar e você percebe que a pessoa é treinada. É nesse lugar que você volta. Isso é verdade. Porque o produto por produto, hoje você compra em qualquer lugar, até na internet. Agora, por que você volta? Reflete assim. Por que você volta num restaurante? Por que você volta numa loja? Por que você volta nos lugares? Num serviço, né? Cabeleireiro, manicure. Por que você volta? É porque a pessoa que está lá te atendeu da forma que você esperava ser atendido, ou além daquilo que você esperava. E isso, gente, é treino. É treinamento. As pessoas são recursos para ajudar as empresas a ganhar dinheiro com vendas. Entendeu? Então, hoje eu vivo disso, né? Só voltando ao meu currículo. Você falou um monte de coisa legal, aí acho chique, acho bacana, acho bonito. Mas, no fundo, eu sou vendedora, sabe? Aquela alma boa de vendas, de falar, pô, eu tenho um sonho, que é mudar o mundo por meio das vendas. Parece, né? Uma coisa que você fala, que utopia. Não, porque é tão real que eu estou aqui falando sobre isso. Mudou para você. Entendeu? Né? Porque é isso. Me mudou e eu acredito que dá para mudar o jogo. Por isso que eu escrevi o primeiro livro com Vendas, Esse é o Jogo. Dá para mudar quando você acredita que vendas pode ser estudado. Só que, lembra da nossa cultura, o vendedor Jaque, que qualquer um pode ser vendedor? A gente é tão limitado no sentido da nossa cultura de que as pessoas acham que vendas é acaso. Vendas é acaso. Você chega para os empreendedores, vocês vão ouvir falar isso hoje, e fala, quanto que você vai vender em janeiro de 2026? Eles não sabem. As grandes empresas sabem. Entende? Então, não é mágica, não é improviso. Tem técnica, tem método, tem estratégia. É um pouco disso que eu quero compartilhar hoje também. Legal. E entrando um pouco mais nesse vendendo valor, né? O método, né? O que é para você o vendo valor? O que é vender valor ali? Tá, vamos lá. O que eu fiz? Nesses 18 anos aí como empreendedora também, eu comecei a perceber nos meus grandes clientes que muitas vezes, e até quando eu era gerente de vendas, supervisora de vendas, eu olhava e falava assim, poxa, eu colocava um vendedor A, né, numa área A ou numa loja A, esse vendedor não performava. Aí, se eu tirava o vendedor A e colocava o vendedor B, performava. Você fala, pô, não é possível, é o mesmo produto, é a mesma loja, é a mesma região. Por que isso acontece? Porque quando, às vezes, você pega o vendedor A e ele não está treinado e compatível, tem um lado da venda que todo mundo esquece, que se chama cliente. Entende? Então, 2 regrinhas básicas de vendas. Conheça o seu produto e conheça o seu cliente. Aí você fala, isso é tão óbvio. Mas as pessoas não fazem. Primeiro, porque as pessoas dificilmente conhecem a fundo o produto que elas vendem. E segundo, porque elas não conhecem quem é o cliente delas. Então, quando você vai mais a fundo, você pode falar, Pri, mas o meu cliente, aqui vamos falar de FUCAP, o meu cliente é alguém que está buscando um MBA, que é um MBA que seja atrativo, que é mão na massa. Estou falando de uma maneira hipotética, porque eu não estudei o seu negócio, porque isso é uma coisa que eu faço, eu estudo o negócio. Todo negócio tem que ser estudado. Desde como ele é, quais são as metas, qual que é o plano e onde o cara quer chegar. Né? Onde que eu estou, para onde que eu vou. Tipo Waze, né? Sim. E aí você vai recalculando rota. Legal.
Aí você falou assim, tá bom, mas é todo mundo que pagaria o valor que você espera de uma parcela de MBA aqui? Não. Então isso daqui você já começa a classificar quem que é seu cliente. É todo mundo que enxerga o poder que a FUCAP tem e estaria disposto a desembolsar tanto por mês? Não. Então você já tira outra parcela. Porque geralmente quando as pessoas olham para o cliente e falam, homens e mulheres com idade de tal a tal. É a demográfica. Isso é pouco genérico, hoje, gente. Né? Isso é pouco hoje para o mundo de informação que a gente tem na mão. Entende? Então, esse mundo de eu entender... O marketing digital chama isso de persona, né? Entender as dores do meu cliente, entender os desafios do meu cliente, entender onde que essa caneca que eu vendo se encaixa na vida dele. Aí é você conhecer seu cliente. Porque se você não entender isso, você vai vender uma caneca. Entendeu? E caneca por caneca, hoje qualquer cliente pode acessar uma página do Mercado Livre, da Shopee, e comprar uma caneca. Exatamente. Agora, por que eu consigo estar numa loja que eu vendo uma caneca a R$150 e você vai lá na Shopee e você encontra por 15? São propostas diferentes. Então, hoje a venda ela é muito cirúrgica. Não dá mais para você sair vendendo que nem você saía vendendo em 2019. E esse tem sido o erro mais grotesco que eu enxergo hoje no cenário de todos os mercados que eu vivo, tá? O vendedor, entenda-se vendedor, a pessoa que tem contato com o cliente, tá? O vendedor, ele fala com o cliente como ele falava em 2019. E aí, o cliente mudou. Nós estamos em 2025, a gente já passou pela transformação digital, já estamos indo para a era da inteligência artificial. Então, como que você quer, com o mesmo discurso, convencer um cara que é muito mais preparado? Entende? O público mudou completamente, é um público né? que é totalmente... ele sabe o que ele quer. E se ele não sabe, ele vai perguntar para alguém, ele vai ver estrelinha lá na Temu, na Shopee, vai ver indicação, vai abrir o aplicativo que compara marca com marca. Então, hoje, gente... a gente está vivendo em vendas um caos. É mesmo? Um caos. Por quê? Eu estou com uma linha uma massa de pessoas querendo vender, uma massa de pessoas que querem comprar, mas com o discurso completamente desalinhado. É aí que entra o método venda de valor. Eu alinho a conversa de vendas do começo ao fim, do vendedor com o cliente. Então, para isso... a gente estuda o negócio e cria essa conversa de vendas como se fosse, vou fazer uma metáfora, uma caixinha de ferramentas. O que eu uso para... A conversa de vendas é conversa de venda sempre, tá? E eu estou te falando isso porque é um método que, inclusive, eu aplico nos meus clientes grandes, né? Essa brincadeira tem um jeito de acontecer. Então, é como se fosse... Eu fatio a conversa de vendas. Abordagem, sondagem, apresentação da proposta de valor, manejo de objeções e fechamento. E o pós-venda aqui e o planejamento aqui. Mas a conversa são esses 5 passos de forma geral. Para cada passo dele, eu tenho que ter uma técnica. Então, quando eu abordo, pensa assim, o cliente só tem 30 segundos para comprar ou não a minha persona. Ok? Aí eu vou dar o exemplo que eu já dei. Se eu chego para você e falo, posso ajudar? Aí o seu cérebro já vem na resposta, não, obrigado, só estou dando uma olhadinha. Automatizou. E os vendedores continuam falando, posso ajudar? E algumas vezes está até escrito na camisa, posso ajudar. Se tivesse escrito na camisa, mas ele não falasse, seria ótimo. Bom, né? Porque a hora que o vendedor chega, você já sabe que ele é vendedor. Né? Então, a gente vai criando formas de... Poxa, se eu virar para você, vamos supor que a gente está numa vitrine, eu sou vendedora e você está lá, cliente olhando. Se ao invés de chegar para você e falar, posso ajudar? Eu vou virar para você e falar assim, oi, bom dia, qual que é seu nome? Você me responde. Aí eu vou falar assim, o meu é Priscila. Everton, me fala uma coisa, você está procurando um presente para você ou para alguém que você ama? Pronto. Criei conexão, você vai me responder. Se é bom, se é ruim, não sei, mas que você vai me responder, vai. Aí eu ganho o ingresso que eu falo para a conversa de vendas. Aí entra a sondagem. A sondagem é onde eu consigo entender o que você busca.
Para isso, eu preciso entender sua cabeça, eu preciso ter uma ideia do que você quer. Entendeu? Aí eu tenho uma técnica para sondagem, que eu uso bastante uma técnica de um americano que eu gosto muito, que se chama New Recon, onde eu aplico de uma forma bem simplificada o spin selling. Tá? Aí, beleza. Eu faço a técnica do spin para entender o que é valor para você. Porque para apresentar a proposta de valor, é onde você faz a oferta, ok? Eu preciso saber onde ela se encaixa. Então, imagina assim, ó, se eu for falar com ele ou se eu for falar com você, eu vou vender a mesma caneca, ok? Só que eu preciso entender o que essa caneca resolve na vida dele e o que ela resolve na sua. Talvez ele queira uma caneca para dar de presente para a namorada para um café da manhã diferente, para comemorar. Se eu consigo, nas minhas perguntas, saber isso, eu vou falar, olha, a experiência que você vai promover para sua namorada com essa caneca, assim, ela é isso, ela é aquilo outro. Eu tenho certeza que a hora que terminar o café da manhã, a sua namorada vai estar mais apaixonada por você ainda. De repente, você quer comprar uma caneca porque você quer colocar aqui para o coffee break, né? Na hora dos eventos. Você não vai procurar romance na caneca. Você vai procurar um custo-benefício, você vai procurar um material que dure mais, que quebra menos. Então, a caneca é a mesma, só que a forma que eu oferto a caneca para você é diferente da forma que eu oferto a caneca para ele. E eu só consigo fazer isso se eu fizer as perguntas para saber onde que meu produto se encaixa. Gente, isso é Kotler, né? Kotler já falava lá atrás sobre desejo e necessidade. Né? Se você tem um desejo, você paga. Se você tem uma necessidade, você acha caro. Tá? Você nunca vê gente na fila do banco, que nem tem mais fila, né? Mas você nunca presencia pessoas pagando conta de energia, de água, de tudo, felizinho. Fala, putz, minha água aumentou, porque é uma necessidade. Aí você pega aquele mesmo valor de R$150 que você está pagando na conta e paga um jantar. Você fala, esse jantar foi maravilhoso. É o mesmo valor. É o mesmo valor. Entendeu? Então, vender valor é uma percepção. É a percepção. E eu preciso entender o meu cliente para saber como que eu posiciono essa percepção. Aí vem, né, a oferta atrelada ao benefício. O benefício que ele busca é romance. O benefício que você busca é durabilidade. Isso é o que é valor para mim. Isso. Valor é o que é importante para o outro. Então, a venda do valor é vender o que é importante, o que agrega algo para o outro. Isso. Eu costumo dizer para os meus clientes que ninguém vende mais produto e serviço. Sim. Você não vende mais isso. Você vende o benefício. Se for um vendedor de produto, você vai morrer. Exatamente. Agora, você vai vender o que esperam do seu produto. Isso. E se você não souber o que o cliente espera, você não vai conseguir vender. Entendeu? Aí vem o manejo de objeções. Lembra dos passos da venda? Tem técnica para manejar a objeção. Quando o cliente, muitas vezes, vocês podem virar para mim e falar, não, Pri, eu adorei a caneca, mas está caro. Japonês, né? Tá caro, ele sempre cai no meio da mesa da negociação. Sempre cai o japonesinho. Pô, na hora né? Pô, me pegou. Tá caro. Ele cai lá, né? Tá caro, né, japonesinho? Tá caro, mas o que é caro para você? Caro em relação a qual? Porque aí você começa a equalizar na cabeça do cliente com quem que ele está te comparando. Às vezes você pode comparar você que está buscando uma durabilidade, que é um motivo mais racional, você pode falar, não, mas está caro. Eu vou falar, caro em relação a qual? Com quem que você está me comparando? Aí, quando eu vou ver a matéria-prima, eu vou falar, não, mas esse daqui, ó, que você está achando mais baratinho que o meu, dura menos. É do material XPTO. Ou ele pode dizer e vai falar assim, não, está caro. Lembra que o motivo dele é romance, tá? Aí eu vou falar assim, quanto custa você impressionar sua namorada? Entendeu? Então, a técnica ela vai construindo a conversa de vendas. E isso é o método. Quando eu falo que é uma caixinha de ferramentas, é porque eu faço uma técnica para cada passo da venda. De forma que, quando você partir para o fechamento, que é o último passo da venda, que é o tirar o pedido, né? O cliente, de uma certa forma, ele já está mais preparado
para tomar a decisão. Aham. O que deixa o cliente indeciso é a falta de segurança que ele sente no vendedor, na conversa de vendas. Ele quer alguém que ajude ele a tomar uma decisão que ele já sabe que é não. Ele já não quer gastar, porque não está fácil ganhar dinheiro. Aí você deixa o cara inseguro, a venda é aquele momento, é aquele instante, aquela percepção. Você não pode deixar a energia da venda cair. Sim. Então, você vai costurando, eu costumo dizer, a conversa de vendas de forma que partiu para o fechamento. Eu acho assim, e eu Pode até falar. ouvindo você falando, claro, venda é um método e a gente tem que seguir porque de fato faz toda a diferença. Mas uma coisa que a gente percebe muito é que cada vez mais faz a diferença aquele olhar pessoal, né? A pessoalidade mesmo, porque o valor está atrelado também a como você conhece o seu cliente, como você vai poder levar esse valor para ele de forma pessoal. E eu sei que você tem uma ótima relação com a parte de pessoas. Eu queria até que você falasse um pouquinho também como que essa parte de pessoas contribui para o seu olhar como vendedora, porque assim, faz toda a diferença, né? Não. E eu acho que está muito atrelado ao valor que você estava falando agora, porque o método a gente aplica, mas eu acho que a percepção como pessoa, né? Isso faz toda a diferença na hora de conduzir esse método, né? Porque muda de acordo com o perfil do seu cliente, né? Então, aí é que tá. Primeira coisa é você conhecer o perfil do cliente. Só para vocês entenderem, por exemplo, quando eu trabalho com empreendedores nas mentorias, eu uso o mapa da empatia como ferramenta. Porque o mapa da empatia, ele te dá a oportunidade de você conhecer o que o cliente pensa, o que ele ouve, o que ele fala, qual que é, né? Porque imagina o seguinte, e aí eu acho que tem uma coisa muito legal que você falou, que é exatamente isso que vai começar a separar a relação de venda de pessoa com a relação de venda do digital. Muitas vezes, quando eu vou... Às vezes, eu sou contratada, às vezes, pelas empresas para ir falar com o cliente deles. Tá? Por exemplo, eu trabalho para uma grande empresa de alimento para pet. Não sei se eu posso ficar falando o nome, mas Pode é ficar à uma... vontade. Posso falar? Eu trabalho com uma grande empresa de alimento para pet, que é a Premier. E eles me contrataram esse ano para ir fazer uma rodada nos eventos deles de ajudar os pet shops, que é o canal que eles trabalham, que é o canal especializado, a mudar a percepção de vendas. E muitas vezes, quando eu estou lá falando diretamente com o varejo, é muito comum o varejo vir no meio da palestra e falar: mas você está falando tudo isso, mas na hora que o cliente quiser, ele vai lá na internet e ele compra o saco de alimento para o pet, porque é muito mais barato. Aí eu falo, então, o papel do varejo hoje é fazer uma jornada e uma experiência com o cliente que você não deixa ele para a internet. Agora, o que a sua loja está fazendo de diferente? Como que você cria a relação com o cliente? Como que você desenha a jornada com o seu cliente? Porque aí, quando você vai para o varejo, gente, tem varejo que não sabe o telefone do cliente. E como que você cria uma relação assim? Sim. Não cria. Então, voltando a falar de pessoas, vendas é cada vez mais uma relação próxima, que você mostra para o seu cliente o quanto que ele é importante para você. Coisas bobas, tá? Eu falo isso, inclusive, na palestra. Eu falo, gente, você está lá com a sua loja, reúne 10 clientes e chama os clientes e fala, gente, ó, o que está certo aqui? O que está errado aqui? Dá uma olhada. Está faltando alguma coisa? O design está bacana? O mobiliário está legal? A iluminação? O portfólio que eu tenho aqui? O mix que eu tenho aqui está legal? Só que ninguém pergunta para o cliente o que ele quer, gente. Aí o empreendedor, não estou dizendo que são todos, ele faz o negócio para ele. Ele não faz o negócio para o cliente. Vai lá e pergunta. Pô, o que você está achando do meu atendimento? O que você está achando no meu balcão? Se você fosse o dono da loja, você faria o quê? Então, hoje, vendas, falando de relação, ele está muito mais atrelado a você estar na pele do cliente e tomar as suas decisões do que você olhar para o cliente e tomar as suas decisões. Isso é uma única letrinha que mudou radicalmente, que antes da pandemia a gente falava em foco no cliente. Então, eu fazia tudo e tomava mais decisões em foco no cliente. Eu olhava para o cliente e falava, foco no cliente. Hoje, a gente fala em foco do cliente. É sob a ótica dele, as percepções dele. Por isso que vocês podem ver que nos últimos 2, 3 anos começaram a surgir áreas dentro das empresas como experiência do cliente, CX. Customer Experience. Lindo, isso, né?
Mas o que é isso, gente? Simplificando e não tirando o glamour de todas essas áreas. Cara, é você pensar com a cabeça do seu cliente. Sim. Então, quando eu falo da venda relacional, vou falar um pouco da minha. Não é à toa que eu estou há 18 anos no mercado atendendo grandes empresas. Tem um monte de gente que queria estar lá. Isso é o que eu mais vejo. Pô, quando eu falo que eu atendo Cargill, atendo Nestlé, atendo Premier, atendo Ipera, Pharma. Cara, se você olhar minha carteira de clientes, para mim é o meu maior mérito. E não estou dizendo por arrogância, mas é porque todos os dias da minha vida eu acordo pensando com os meus clientes, com a cabeça deles. Se eu estou aqui, ó, outro dia eu estava aqui no evento em Vitória e eu tenho um cliente que chama Equalive, do Grupo Altaia. E eles trabalham bastante a parte de suplemento. Pô, eu estava aqui no aeroporto e vi lá um quiosque de um shake e tal, não sei o que, não sei o que lá. Pô, eu bato foto e mando pro diretor. Eu falo, cara, você já pensou em fazer isso? E olha que realmente, né? Não são todos os aeroportos que tem. Na verdade, tem pouco. Eu acho que eu lembro de Vitória e outros eu não lembro. Não, eu só vi aqui. Eu já visitei todos os aeroportos do Brasil. Por isso que me chamou a atenção. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, tá? Porque nem me permite eu ter conhecimento para julgar. O cara me paga para isso? Não. Mas a hora que eu mando uma foto que interessa o negócio dele, ele fala, pô, a Pri está preocupada comigo. Às vezes, naquele ano, eu nem trabalhei pro cara. Ou quando eu passo, por exemplo, na frente de um pet shop, que eu vejo que tem uma coisa legal, pô, eu bato foto e mando pro diretor da Premier. Isso faz toda a diferença pro cliente, né? Esse cuidado de você ter atenção, de você conversar, você administrar isso durante o seu dia a dia, de lembrar dele. Hoje eu vim para cá, eu mandei, acho que, umas 10 mensagens de aniversário. Todos os dias eu mando mensagem de aniversário. E faz toda a diferença. Entendeu? Mas não é mensagem de aniversário robotizada, não. Porque às vezes o cara fala assim, ai, Pri, mas eu não tenho tempo. Tempo é prioridade, eu também não tenho. Só que a venda, ela é a agenda. As pessoas não têm tempo na agenda para fazer vendas. Eu acho isso o cúmulo. Eu falo, cara, como é que você tem um negócio... Vendedor para não ter... E você não ter tempo na agenda para fazer venda? Ele pensa em tudo, é o que eu falo. Menos como ganhar dinheiro, né? Menos como ganhar dinheiro. Por quê? Porque na cabeça das pessoas, vendas é improviso. Vendas é acaso, não é técnica, não é estratégia. Isso diferencia muito as grandes empresas. Então, essa brincadeira de criar o relacionamento é muito séria. Porque, por exemplo, se você... Aí o que o cara faz? Ele pega lá lançamento. Aí ele faz uma lista de transmissão pelo WhatsApp. Aí você fala, oi... Você está reclamando que seu cliente está falando que seu preço está caro e você está fazendo lista de transmissão pelo WhatsApp? Isso é o que diferencia o vendedor do consultor. O cara que tem um olhar especial por você, né? É isso. Mas os vendedores que não são consultores, gente, vão ficar desempregados. É isso aí. Não existe, porque não precisa mais de vendedor para tirar pedido. A gente está na era da tecnologia. E é isso que eu ia realmente, desculpa, Pri, mas é exatamente isso que eu ia até te perguntar. Nós estamos, você até comentou na sua fala, né? Agora nós estamos na era da inteligência artificial, aonde os bots eles vendem, né? A IA ela vende ali, né? A pessoa ela compra sozinha, né? Sim. Como é que você vê esse momento vinculando ao vendedor? Porque assim, pensa no e-commerce, né? E principalmente o B2C, que é varejo, que não tem uma concentração de clientes, mas são diversos clientes, né? Como é que nós podemos gerar esse valor no e-commerce diante dessa transformação de inteligência artificial? Tá. Eu vou te dar minha leitura, tá? Eu sou super conectada com as tendências. Eu estou lançando um IA do método, né? Então, para ajudar o vendedor a fazer isso. Mas assim, ó, tudo que é transacional, assim, o e-commerce, gente, ele tem o papel dele. Ele está lá para as pessoas comprarem. Ele não faz a venda. As pessoas compram, ok? Você não entra no e-commerce, vamos pegar aqui um Mercado Livre. Ela não cria Livre. Demanda, né? Eu acho que é um canal que as empresas têm que ter, dependendo do segmento e dependendo da importância que elas querem dar ao negócio. Tem que ter. Eu vendo para B2C. Legal, né? Então, você tem que ter um e-commerce, seja ele o que for. O papel do e-commerce é porque pelo e-commerce você vai atender um tipo de cliente. Então, tem todas as regras e as formas de você transformar o seu e-commerce, que também já é uma ciência, num negócio de sucesso.
Você entra em e-commerce que é extremamente estruturado, não estou falando de tecnologia, Sim. estou falando em linguagem com o cliente, e você entra em e-commerce que é uma porcaria. E o cara Nossa. acha que o problema está na tecnologia. Não está. Está em criar a conexão. O e-commerce, ele é um recurso e que vai te trazer clientes que somam aos seus clientes físicos, se você tiver loja física. E esse daí é um grande dilema também. Porque muitas vezes, quando o cara tem uma loja física, ou uma rede de lojas, ou de mercado, ele fala, mas se eu abrir e-commerce, eu vou perder. Não vai. Você vai atingir outros clientes. Tem a migração de um e de outro? Pode até ter, gente, mas assim, são outros públicos. O cara da loja física, se você não impacta ele numa jornada bacana de comunicação, se ele não passa na frente da sua loja, você está morto, o cara não te enxerga. O cara do e-commerce ele pode te enxergar, dependendo da pesquisa que ele faz, dependendo da estrutura que você tiver de site, dependendo do seu posicionamento. São na minha cabeça, são dois universos completamente diferentes, que podem somar uma estratégia comercial. Os dois somam, ok? Então, aqui é uma estratégia, são canais diferentes. Na minha leitura, assim, vendas só tem dois canais, o físico e o físico e o digital. Só. E aí, em cima disso, você vai desenhar suas estratégias de por onde aqui, por onde aqui. Mas eu acho que hoje em dia também tem muito de uma certa forma dos canais digitais, deles também levarem um pouco do lado pessoal. Vou dar um exemplo. É muito comum, grandes empresas que eu tenho visto hoje, você receber um olhar de um vendedor, mesmo que você compre só pelo e-commerce. Então, você está comprando online, você não está ligando, você não está tendo contato nenhum. Mas, ainda assim, você vai ter um cuidado de algum vendedor em algum momento nessa trajetória, na sua jornada como cliente nessa compra. Então, algumas empresas têm implementado, né? Durante algum momento da sua compra, algum vendedor te aborda para poder te levar alguma oferta a mais, ou te perguntar alguma demanda que você tenha, entender suas necessidades, ver se tem mais algum produto que pode te atender. Então, assim, eu percebo que algumas empresas têm feito esse movimento de migrar e juntar mesmo, né? É isso. O digital com o físico. Imagina assim, hoje as empresas estudam um conceito que a gente chama de jornada do cliente. Desde quando você pode ter o primeiro contato com a marca ou com o produto, até o final e depois o pós. Se hoje você não entender isso, é muito difícil, porque o que manda na empresa é a jornada do cliente. Então, dentro dessa jornada do cliente, você pode estar trabalhando momentos que são digitais ou momentos que são presenciais. Ou só digital, ou só presencial, mas voltando, vamos para um conceito mais básico, que foi o que eu falei. Se você não conhece o seu cliente e não conhece o seu produto, nem a estratégia de canais fica muito bem desenhada. E aí, o que geralmente acontece? Você olha para o coleguinha da frente e fala, fulano está fazendo tal coisa, vou lá e faz igual. Aí o outro fala, vai lá e faz igual. E aí você fala, cara, tem aderência no seu negócio? Sim, tem que avaliar muito isso, né? O que você quer? Porque, às vezes, vamos pegar a farmácia, que é um canal que eu entendo muito. A farmácia A, que está desse lado da rua, tem uma estratégia, um posicionamento, um público que é diferente da farmácia B, que está do outro lado da rua, gente. Literalmente, né? Porque uma está na frente da outra. Sim, mas às vezes a estratégia de público é diferente. E olha, o posicionamento é diferente. Eu já ouvi muitas vezes vendedor e consultor falar, sabe o quê? Que farmácia é tudo igual, porque farmácia, tirando farmácia, que você compra por ser a mais perto da sua casa, você não tem estratégia. Eu já vi muita gente falando isso, farmácia é como pela proximidade. Imagina, gente, isso é um mar de estratégia. Eu trabalho com grandes laboratórios. E até laboratório que você pode falar, poxa, Pri, tem genérico e similar. Como é que você trabalha uma venda de genérico e similar? É mais ainda importante o relacionamento que essa farmácia cria com o cliente. Pensa assim, quanto mais generalizado for o seu produto, mais o relacionamento pode fazer diferença. Por que você vai pegar o seu genérico e similar na farmácia A e não vai na farmácia B? Se o remédio é o mesmo. Medicamento. Falar remédio, eles me mandam. Pri, falando em gerar valor, eu sei que você separou aí produto e serviço, né? O que é mais difícil de gerar valor? Para quem procura um produto ou um serviço? Porque o serviço está muito naquele, né? Algo intangível, né? E o produto está no algo tangível, né?
E aí, quando a gente pensa, pô, vender serviço, igual nós aqui, vendemos serviço, vendemos educação. Eu falo muito até para minha esposa é nutricionista, né? E aí ela se pega justamente, né? Poxa, eu sou técnica, eu sou a profissional de saúde, né? E eu tô tendo que fazer uma formação em rede social para eu tentar vender a profissional que eu sou. E aí, às vezes eu falo com ela, pô, mas quando o paciente está no seu consultório, ele está pegando algo intangível, né? Está pegando uma orientação sua, né? Mesma coisa aqui na faculdade. Poxa, eu entrego para o Thales conhecimento. Eu, FUCAP, entrego conhecimento. Ele vai sair com conhecimento. Isso gera um valor enorme e, às vezes, até, né, imensurável. Mas, por essa intangibilidade, é mais difícil o serviço? Ou o produto, ele realmente tem mais uma facilidade? Eu diria que assim, ó, eu acho, quando eu digo eu acho, é um pouco da minha leitura, que quando você ó, tem... Só uma observação. O acho dela é uma consultoria 0800, tá, galera? O acho dela, ó, ela já falou que cobra caro. Ela tá dando né? a deixa. Então você pega esse episódio... Você compartilha com a galera, entendeu? Compartilha com todo mundo que você conhece. Pega o link lá, entra na rede social da FUCAP, né? Entra no YouTube. Entra no YouTube dela, que ela vai falar mais tarde. Mas é uma consultoria 0800. Tá Fala vendo? seu achômetro, tem um monte de gente anotando seu achômetro. Então, eu acho, né, que quando você tem uma estratégia desenhada de valor, ela é mais fácil você aplicar em serviço. Mais fácil. Por quê? Porque você que cria a percepção do serviço que você quer. Eu concordo com você. Tá? A gente aplica em produto também, não tem assim, tá? Eu nunca fiz muito essa divisão, porque eu trabalho com empresa de seguro, trabalho com a área de saúde e trabalho com elefante automatados, né? Então, para mim, não tem muito essa distinção enquanto método, tá? Mas o que pode... Por que eu falo do serviço? Porque imagina assim, a sua esposa é nutricionista. Vamos supor que ela qual que é o perfil de público que ela atende? De novo, vamos voltar para o cliente. Por quanto que... Porque assim, imagina o seguinte, eu tenho nutricionista que cobra R$200 a consulta e tenho nutricionista que vai cobrar R$2.000 a consulta. Onde que ela quer estar posicionada? Isso muda tudo, entendeu? Quanto mais alto o ticket, mais consultiva tem que ser a venda. Entende? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu atendo incorporadoras que vendem imóvel lá em São Paulo de 30 milhões uma cobertura, né? E tem fila de espera, né? Então, assim, para mim pode ser uma coisa absurda, mas para quem está lá na fila, para aquele perfil de cliente, eles acham super normal. Então, eu não tenho que fazer as coisas para mim. Eu tenho que fazer, de novo, as coisas para o cliente. Imagina se eu pego um corretor, ok? De um imóvel e que está trabalhando exatamente como um apartamento de, sei lá, 500 mil, uma venda de 30 milhões. Se eu pego um carro, por exemplo, que é um carro médio, aí vai de 100 mil, ou um carro que é uma Ferrari de 1 milhão. Então, a venda consultiva de relacionamento relacional e com método, com técnica, esse approach de eu conhecer cada vez mais a cabeça do cliente, ela puxa mais probabilidade, possibilidade quando eu trabalho a venda de valor. Entendi. Tá? Como que eu trabalho o produto também? De novo, entendendo a cabeça da persona. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu trabalho com grandes empresas. É muito comum o comprador... Às vezes eu caio no comprador, né? Compliance e tal. Chega a proposta final, eu vou lá para o comprador. O comprador, ele tem 0 de emoção comigo. 0. E eu também tenho 0 com ele. Né? A gente está fazendo negócio. Então, ele vira para mim e ele fala: ai, Priscila, eu estou com 3 propostas e a sua não é a mais barata. Eu estou com 2 concorrentes bem mais baratos que o seu. Eu falo: ótimo. Como ótimo? Ué, significa que eu estou posicionada? E não é por arrogância, tá, gente? Não entenda isso como arrogância. É mentalidade isso.
Se você se colocar como sempre a bacia das almas, as pessoas vão sempre querer pagar mais barato por você. Só que é óbvio que você tem que entregar competência, você tem que entregar aquilo que você fala, tá? O valor. Aí de eu fato. falo assim, ó, vamos lá. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser a proposta perdedora, então a gente vai poder negociar, não é isso. Agora, não venha me falar que eu tenho que ser a mais barata, porque eu nunca vou ser a mais barata. Porque é meu posicionamento. Não é que eu não quero ser mais barato, ou que a mais barata é ruim, ou nada disso. É o meu posicionamento. E isso aí que você está Entendeu? falando é exatamente por que eu concordo com ela sobre serviço. Você presta serviço. É a percepção e o posicionamento que você tem que vai agregar o valor do seu produto. É isso. Junto com a competência e o preparo. Porque claro. o tangível, por exemplo, a caneca que ela deu o exemplo, o tangível todo mundo aqui tem igual. Aí você tem que criar a percepção do valor para o seu cliente. Agora, o serviço, não. Você cria o que você oferece, a sua percepção. Você está criando a percepção para o cliente. Então, assim, eu concordo super com você. Quer ver? Ó, vou te dar um exemplo disso. Aí, quando o comprador abre, ele fala assim, porque o seu valor hora está X e o do fulano está 40% mais barato. Eu falo, então, espera um pouquinho, vamos lá. Vamos recalcular a rota, eu falo para eles. Primeiro que eu não vendo hora. Eu não vendo hora. Não sou relógio, vou vender hora? Não vendo hora. Porque, vamos lá, e se você quiser fazer por hora, a gente vai ter que fazer um outro cálculo. Porque se eu for colocar dentro da minha hora todas as pessoas que eu já treinei, todos os resultados que eu já fiz meus clientes obter, todos os livros que eu já li, todos os congressos que eu já participei, minhas horas de palco, minhas horas de treinamento e tudo que eu investi na minha carreira, meu amigo, você não vai conseguir pagar a hora. Aí eu faço ele pensar. Entendeu? Eu falo, tudo bem, eu não estou falando que eu sou inflexível, que eu não vou negociar. Mas você faz assim, escolhe a consultoria mais barata e vai lá para o diretor de vendas e explica para ele por que você escolheu. E que esse cara mais barato vai trazer o resultado que vocês estão esperando de mim. Aí, entende como é posicionamento e como é mudança de percepção? Uhum. Aí eu falo, vamos fazer o seguinte, para você não ter dúvida, você faz o seguinte, contrata o cara mais barato e se ele fizer o que eu faço e a entrega que eu vou te entregar, eu pago o projeto para você. Aí pronto, não tem dúvida. Entendeu? Lógico, flexibiliza, a gente trabalha escopo, eu não tenho isso de budget e tal. Negociação, gente, ela tem que ser uma flexibilidade dos dois lados. Sim. Agora, não vem dizer que eu tenho que ser o mais barato. Fala que você tem que ser o mais barato. Com tudo isso que você entrega, com tanta... Como. Cara, com as pessoas que trabalham aqui, com a estrutura que você tem, não. Então, vamos comparar dentro de fruta, abacaxi com abacaxi, não abacaxi com banana. Exatamente. Perfeito. E, geralmente, essa percepção é truncada. O cara te compara, mesmo que seja uma caneca. Ele pega a caneca e fala, não, essa daqui está mais cara. Mas, peraí, mais cara... O que é caro? Caro ou barato é uma percepção. Então, é isso que é importante você saber como você se posiciona. E aí vamos falar em serviço. A área da saúde é uma área que é bem difícil de ter essa visão de negócio. Eu sei porque eu convivo com um monte de gente da área da saúde e realmente a sua esposa tem razão. Eles são treinados para ser excelentes técnicos. Por isso que, geralmente, quando alguma coisa da área de saúde, eu atendo empresas de beleza que atendem também a área de estética e saúde, é porque ou tem um sócio que pensa em negócio, ou porque a pessoa, de uma certa forma, se abriu para negócio, ou contratou uma mentoria para negócio. Aí você vê, por exemplo, vou pegar a esteticista, que é um público que eu trabalho bastante. Você vê a esteticista que continua trabalhando na sala dela, e ok, mas aí ela quer ter o ticket da clínica de estética que está no mesmo bairro dela, que a pessoa se preparou, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado onde você quer estar, né? E para quem que você quer vender. Porque público, gente, tem para qualquer produto e qualquer serviço. E ticket também. Então, eu não posso pensar dessa forma generalista hoje na venda, né? Eu tenho que trazer com a minha especificidade. Quanto maior o ticket, mais consultivo, mais relacional. E aí, na minha leitura, falando agora de estratégia de vendas, né? Não de método. Cara, você tem que, dentro do seu negócio, ter uma orientação no sentido quais são os produtos de giro e quais são os produtos de margem.
nem sempre, e na maior parte das vezes, não são os mesmos. Então, esse de margem, eu gasto mais tempo com ele. Esse de giro, volume, eu gasto menos tempo com ele. Mas as duas coisas são importantes para um negócio saudável. Entende? Tanto o meu ticket pequeno, mas que eu vendo muito, como o meu ticket grande, que eu vendo menos. Mas aí você vai balizando a estratégia de vendas. É isso que é a estratégia de vendas. Perfeito. Pri, bom, falando do livro aqui, você, né, criou e escreveu esse livro, Vendas, Este é o Jogo, durante a pandemia, você comentou. É isso. Né? Primeiro, a pandemia mudou o jogo de venda? Total. Como? E sabe por que eu criei esse livro? Porque aqui, eu fali, pessoal, ó, o livro eu aqui, fali na pandemia. Foca aqui, você faliu na pandemia? Ó, esse é o livro da Pri. Depois a Pri vai dizer onde encontrar esse livro, ok? Legal. Mas mudou tanto assim? Mudou. Eu escrevi esse livro, na verdade, tenho, na verdade, 2 consultorias, né? Uma que é mais estratégica e outra que era mais de treinamento. O que aconteceu na pandemia, na verdade? Na pandemia foi tão maluco, e aí eu posso dizer com muita propriedade que eu também me desesperei na pandemia. Porque eu falava, gente, na pandemia eu tive certeza de que eu não sabia vender. Certeza. Eu falei, cara, eu não sei vender. Porque imagina, de treinamento, que era a minha consultoria maior, de volume, de faturamento, de tudo, eu tinha uma equipe gigante de treinamento, de consultores que trabalhavam junto comigo, preparados para aplicar o método. Cara, eu faturei na pandemia 10% do meu faturamento anual, tipo, histórico dos últimos 10 anos, sabe? 10% eu não pagava nem minhas contas pessoais. É óbvio que eu me desesperei, como todo empreendedor se desesperou, e eu não sabia mais nem o que fazer, porque como é que eu não tinha dinheiro para pagar as pessoas, gente. Tudo bem, tinha reserva, fui gastando a reserva, né? Só que o que aconteceu? Eu falava, gente, não é possível, tem que ter uma forma de eu sair desse negócio, cara, desse enrosco. Tem que ter um jeito. E aí, e eu pensando, estudando, consumindo conteúdo, porque eu já estava no mundo digital desde 2017. Com o YouTube, com o Instagram, com o LinkedIn. Eu sou top voice no LinkedIn, porque eu não estou no LinkedIn desde 2010, gente. Entende? 2010. Só 15 anos de entrega de conteúdo. Então, não tem receita mágica, gente. Não tem varinha de Harry Potter. Tudo, eu acredito que é uma construção. Então, eu me desesperei. Aí, um dia, assim, louco, eu acordei e falei, cara, eu vou fazer o beabá e fazer as coisas acontecer. E aí, eu levantei da cama, fui para o escritório, tipo, 3 horas da manhã, peguei um monte de flip chart e comecei a escrever. Eu falei, tá, eu vou repensar meus produtos. Comecei a repensar produto. Cara, eu vou repensar meus canais de vendas. Repensar canal de comunicação. Cara, eu fui desenhando, tudo no flipchart, né? Minha mente é muito hiperativa, porque eu gosto de estudar. Aí fui desenhando, eu falei, é isso. Eu olhei assim para trás no flipchart, eu falei assim, é isso. Eu tenho esses flipchart até hoje. E aí, no é isso, eu falei assim, eu vou pegar esse plano que eu montei e vou colocar no papel e vou. E foi o que me ajudou a dar de novo uma nova virada ao longo da pandemia no meu negócio. Tá? Quando eu terminei e que eu vi que as coisas começaram a se organizar e dar certo, eu falei, pô, mas quanto empreendedor que está perdido igual eu? Perdidaço. Se eu que sou especialista, estrategista em vendas, estou ferrada, imagina quem não estuda vendas, cara. Aí eu peguei e falei, é isso, eu vou montar um livro. Eu já queria escrever um livro e tal, e aí eu falei, bom, né, escrevi o livro com esse passo a passo. Ele é um livro totalmente construído, eu sou de treinamento, né, gente? Então, você tem que rabiscar o livro, tem lugar certo. E aí eu entendi que se eu consigo virar o jogo numa pandemia, ele serviria como um livro para tirar qualquer empreendedor da crise. Porque ele é um racional daquilo que você precisa olhar para dentro do seu negócio para sair do momento que você não está satisfeito. E aí foi aí que eu escrevi o livro. Tanto que ele nem é do método ainda, né? Mas é um planinho para você sair de um momento de crise que você está vivendo. Porque agora a crise é pessoal, né? Isso. Lá foi para todo mundo, mas agora ela é pessoal. Então, tá aí. Aí as pessoas me perguntam, putz, por que você não escreveu livro para vendedor?
você escreveu livro para empreendedor? Gente, é muito simples. Vendedor não compra livro. Ou seja, eu tenho que fazer algo para vender, pô. Ué. Pri, cara, a gente tá chegando aqui no final do nosso bate-papo, mas eu queria, assim, que você já deu várias dicas, né, aí, mas eu queria... Esse aqui é o meu? Foi dito e feito, porque antes do podcast começar, já tava falando que ele ia levar, tá? Eu que sou a vendedora. Ou você vai me vender esse aqui também? Como é que a gente fala um não, né, Vende gente? pra ele. Aproveita que você é vendedor e vende pra ele. Não, você me ensinou, não posso, né? Tá vendo? Eu não vou perguntar quanto é que é. Esse aqui é o meu, pô. Ninguém pode dizer que não aprendeu, né? Aprendi, poxa. Mas eu queria que você deixasse sua mensagem realmente para o empreendedor ou para o vendedor que realmente precisa de uma virada, tanto o empreendedor, né, quanto nós temos vários vendedores se perguntando, cara, o que vai ser realmente da minha profissão diante dessa transformação que nós estamos vivendo, tanto da transformação tecnológica, que nós já avançamos bastante, mas também da inteligência artificial. O que vai ser de mim como profissional e também de mim como empreendedor, né, como empresário, olhando, focando nas vendas? Tá. Eu vou tentar falar um pouco mais daquilo que eu acredito, tá? Porque a primeira coisa é assim, pedala, Robinho, né? Estude, não tenha preguiça de estudar no sentido de que eu não tenho tempo, não se burla. Porque se você encontrar um tempinho, eu falo que às vezes as pessoas entram em rede social, gastam um tempão na rede social para ficar vendo a vida dos outros, mas que acaba não gastando esse mesmo tempo para estudar. E estudar coisas que te faz bem, estudar coisas que você curte, que tem a ver com o seu negócio, que te faz pensar de uma forma diferente, que te traz outras leituras. Então, para os dois, tá? Eu vou tentar dar algumas dicas para os dois, porque eu acredito nisso. Então, vai atrás, seja curioso, estuda, entra em grupo que faz a mesma coisa que você, ou grupo que faz o oposto daquilo que você faz, porque ter network, conversar com pessoas, compartilhar, a gente está na era do compartilhamento de informação, gente. E tudo de graça, muitas vezes, sabe? Então, estuda, porque antigamente, né, na época que o Everton era criança, antigamente comprar livro era caro. Hoje não, gente. Você abre seu YouTube, você abre seu Instagram, abre TikTok, gente, e você tem os flash de conteúdo que você precisa. Então, pedala, Robinho, no sentido de estuda. Porque as pessoas querem que as pessoas querem que o cliente sinta eles diferente, mas eles não estudam, sabe? Vão para frente. Estudar é bom para a gente, né? Gente. Estudar é bom para a gente. Você se sente bem, você se sente melhor. Então, se ressignifica na questão de conhecimento. Não estou dizendo que precisa ser só uma coisa acadêmica. Cara, estuda aquilo que te faz bem e aquilo que fizer bem para o seu negócio. A segunda dica que eu daria é: acredite. Acredita em você. Acredita no seu valor. Porque assim, e agora uma das coisas que não está no livro, mas que eu falo bastante, e falo inclusive dentro do método. Se você não acreditar em você e naquilo que você vende, seu cliente nunca vai acreditar. Porque venda, antes de ser relação, ela é energia. Então, se você não está de bem com você, né? Eu costumo dizer que acordando todos os dias e falar, putz, hoje vai ser um dia incrível, hoje vai ser um dia legal, vai ter pepino, vai ter desafio, vai ter encheção de saco, vai, gente, a gente é vida real, vida normal, tem tudo isso, tá? Mas não faça com que essas coisas que são negativas impactem no seu valor, no seu momento de fazer as coisas, no seu momento de estar lá no seu negócio com o seu cliente. Então, primeiro que você pode acreditar mais em você e acreditar no seu valor. Porque para você vender valor, você tem que acreditar no seu valor. Não adianta você querer cobrar isso do cliente ou querer cobrar isso do seu negócio se você não acredita em você. Então, assim, parece coisa de auto, né? Conhecimento, mas sim, passa por você se conhecer. O último capítulo do livro, ele fala exatamente sobre isso. Você vai onde você quer chegar se você for o primeiro a se apoiar. Tá? Então, você é a peça principal desse jogo.
O nome do capítulo é exatamente esse. Então, não adianta nada seu negócio dar certo, não adianta nada você estourar de vender, não adianta nada você ganhar dinheiro se você for uma pessoa infeliz. Se aquilo não te trouxer, eu falo que é o quentinho no peito, né? De falar, putz, que legal. Olha, mais um dia que eu vivi, porque a gente só tem isso, né? Mais um dia que eu vivi e que eu posso colaborar para mim e para a vida das pessoas que eu amo e daquelas que eu nem conheço. Então, eu diria que basicamente, essas 2 dicas já são bastante grandes, Perfeito, tá? Perfeito. Estudar e acreditar em você, porque sem isso, você pode fazer qualquer coisa na vida, mas nada vai compensar. E aqui, ó, abri aqui, né? Você é o vencedor neste jogo e na vida. Né? Então, isso aqui tá dentro do... E bem legal, pessoal, porque dentro do livro aqui, enquanto a Pri estava falando, eu estava folheando aqui, e tem realmente, né, lugares aqui para anotar, e até alguns quadros aqui que traz realmente uma educação, não só a leitura como em si, mas uma educação no que tange a vendas aqui. É que eu montei cada pilar como se fosse sabe, jogo de tabuleiro, né? Legal. Sou dos anos 80, então eu gosto de jogo de tabuleiro. Então tem lá, os pilares que você vai construir para mudar o seu jogo é o jogo. Legal. E você pode recortar as páginas e colocar na parede para você escrever. E você vai escrevendo, e você olha para aquilo e vai mudando e vai escrevendo. Perfeito. É isso. Pri, quero te agradecer. Por favor, fale aí as suas redes sociais, onde é que você está, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, aonde está o livro, né? Show. Bom, o livro está na Amazon, então se você procurar lá ou por Priscila Plaça ou Vendas Esse é o Jogo, está lá na Amazon. Mas se alguém tiver dificuldade de trabalhar pela Amazon, eu posso também. Vocês podem me chamar pelo Instagram. Sou eu mesma que respondo muita coisa. O @ é Priscila, com H no final, @ de valor. YouTube tá no YouTube também, né? Estou no YouTube também. O canal é Venda de Valor. Eu acabo fazendo muita entrega muito pelo Instagram e muito até pela facilidade que as pessoas têm. E no LinkedIn também, tá, gente? Qual no é o LinkedIn é Priscila Plaça. Legal. Exatamente como se escreve, tá? Legal. Então, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, ou enfim, na Amazon, vocês podem me chamar lá. E não só para isso, tá? Porque senão parece que é vendedor que só quer vender, né? Na verdade, vocês ideia, podem me chamar, falar, pô, eu ouvi lá, eu vi o podcast, eu achei bacana, legal. mas, pô, Pri, eu tenho dúvida nisso. Olha, eu não entendi direito o que você falou, eu estou sempre à disposição, porque meu papel, acima de vender, gente, é transformar realmente a vida das pessoas por meio da venda. Entendeu? Legal. Então é isso. Legal, Priscila, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter dado essa aula aqui, por ter me dado o livro também, né? Ele vai ter um problema quando acabar esse podcast comigo, mas tudo bem. Thales, muito obrigado por me acompanhar nesse bate-papo aqui, viu? Eu que agradeço, sim, foi ótimo. Acho que trocar essa ideia, ouvir você, poder estar junto com o Everson aqui também, foi incrível. Agradeço também em nome da FUCAP sua participação. Mais tarde a gente vai se ver ali no Convida. Isso aí. Vamos entregar valor para essa galera que está aqui, principalmente. É uma galera engajada, porque quem procura esse evento procura justamente isso, procura valor. Então, agradeço a sua permanência aqui para a noite, pelo podcast. Foi incrível, tá? Muito obrigado mesmo. Legal. E você que nos acompanha, por favor, compartilhe esse episódio, siga nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, estamos no Spotify, no YouTube. Compartilha com bastante pessoas. Temos episódio, toda semana nós temos episódio com muito conteúdo de qualidade. Fica ligado e até o próximo episódio.